Olá a todos vocês, estamos aqui novamente. Eu quero dizer uma boa noite, uma boa madrugada, um bom dia, uma boa tarde. Vamos falar sobre o amor, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Salvador. Sabemos que a graça é um favor merecido de Deus para as nossas vidas, mas vamos falar no livro de Apocalipse algo muito importante, Apocalipse capítulo 2. Vamos falar sobre uma carta do livro de Apocalipse. E diz assim, no versículo de número 12, a terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda, de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, e que onde está o trono de Satanás. E retém o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui ele estava dizendo aqui, olha, o anjo tem a espada, e a espada de 2 fios. Nós sabemos que o anjo, se ele está com a espada, ele está preparado para defender e também para fazer aquilo que lhe foi mandado da parte de Deus. Mas está dizendo aqui, eu sei as tuas obras e onde habitas e que onde estás o trono de Satanás. Ele estava presente ali num lugar aonde ali estava o que? O trono de Satanás. É como muitas pessoas, ela está num lugar, trabalhando, ou em algum lugar, que lá tem um trono de Satanás. Mas ela vai fazer a diferença. Isso significa que aonde trabalha pessoas, aonde vive pessoas, podemos encontrar, tem pessoas que ela precisa trabalhar. E vamos dizer um motel, que a noite inteira as pessoas vivem se prostituindo, traindo, usando droga. Aí é o trono de Satanás? É. Mas tem pessoas que ela não teve outra opção, ela está trabalhando, ela não tem o conhecimento da palavra, mas ela está trabalhando num lugar onde ali tem um trono de Satanás. Vamos dizer, a Cracolândia. Só tem droga, o governo não faz nada. Lá existe um trono de Satanás? Existe um trono de Satanás. Mas mesmo assim eu digo, essas pessoas que estão ali perante o trono de Satanás, elas são de Satanás? Elas são de Satanás, essas pessoas? Não. São almas que o Senhor Jesus, Ele quer salvar. São almas que o Senhor Jesus está de braços abertos para recebê-las. Mas elas estão debaixo do domínio de quem? De Satanás. São pessoas que não podem ser o quê? Amaldiçoadas. Por que elas não podem ser amaldiçoadas? Porque elas já estão no domínio do diabo, elas estão ali, existe um trono do diabo, o diabo está ali pronto para querer cefalar a alma delas. Então, elas necessitam da salvação, do conhecimento, da graça, do favor imerecido de Deus para ajudá-la, para livrá-la, para tirar elas daquele lugar, ou até mesmo para que elas sejam iluminadas e venham falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em vários lugares existe escondido um trono de Satanás, mas eles estavam aqui, mesmo diante daquela situação, firme na confiança no nosso Deus, no Senhor Jesus. E diz mais: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quer dizer, mesmo sabendo que ali estava um trono de Satanás, eles permaneciam na fé no Senhor Jesus. Se permanecer na fé, permanecer no testemunho, no comportamento de caráter cristão, mas sabendo que ainda que exista um trono de Satanás, por que eles estavam ali?
Porque quem tem Jesus pode ter o trono de Satanás, mas Satanás não se atreve a mexer com o filho cujo está na obediência com o pai. Sabe que se mexer com o filho está na obediência para com o pai aí não vai mais mexer com o filho, vai mexer com o pai. Então, olha, não importa onde você trabalha, o importante é o seu pagamento. Se você está ali para você dar um testemunho, mostrar a diferença, e se alguém mexer com você, se o Satanás mexer com você, ele vai mexer com o pai. E olha que se mexer com o pai, eu garanto que ele vai perder. Eu tenho certeza absoluta que ele vai perder. Então você continue na fidelidade, continue na perseverança, continue ali mostrando que você é filho de Deus. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que seguem a doutrina de Balaão. Quer dizer, tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Quer dizer, a palavra está dizendo, porque Balaão, ele ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Balaão era um profeta. Balaão foi aquele que a jumenta parou na frente e disse assim para ele, olha, você não vai por aqui, mas é que Deus tinha posto diante de Balaão uma palavra. Olha, Balaão, você não vai com Balaque, você não vai lá, você vai ficar aqui. Mas ele recebeu uma oferta, ele recebeu ali para que ele fosse, e ele receberia honras, mas ele desobedeceu, ele foi. E chegando no meio do caminho, o que aconteceu? Um anjo apareceu, a jumenta desviou o caminho, e aí Deus abriu a boca da jumenta, porque ele espancou a jumenta. E aí, espancando a jumenta, daqui a pouco Deus abriu os olhos de Balaão também, e aí ele viu o anjo. Ele foi chamado para amaldiçoar o povo. E aqui está dizendo, não siga a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante do povo. Por quê? A doutrina de Balaão. Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus. E ensinou a Balaque como fazer ali para que ele colocasse tropeços. Tem tantas pessoas sofrendo, e algumas pessoas querem que você amaldiçoe aquelas pessoas que não conhecem a palavra, que estão sofrendo. As pessoas que estão sofrendo e não conhecem, elas precisam da salvação e não ser amaldiçoadas. Mas por que Balaque chamou Balaão? Porque o povo que Balaque queria amaldiçoar era o povo que estava lutando, trabalhando, e incomodava quem? A Balaque. Então Balaque chamou ali, diz aqui assim, que Balaque chamou a Balaão, dizendo, Balaão, pede para o seu Deus amaldiçoar esse povo aí, porque eles estão me incomodando, eles estão chegando aí, e esse povo era o povo de Jacó. Jacó, aquele que foi usurpador, ladrão. Jacó, que depois Deus mudou o nome dele para Israel, que lutou com Deus. Então o que acontece? Várias pessoas, ela se incomoda com alguém e ela quer lhe chamar para maldizer junto. Fulano, sabe aquela pessoa? Não, aquele não presta, aquele. Elas querem juntar ali palavras para maldizer, amaldiçoar a vida dos outros. Mas nós sabemos que Deus não permitiu, e Balaão passou a ensinar Balaque outras coisas, a enviar mulheres para que viessem a deitar com o povo de Deus, ou com o povo de Jacó, para corromper, ali, desviar eles da fé para com Deus. Mas diz assim, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que, começando sacrifícios de idolatria, e se prostituísse. Hoje sabemos que há vários lugares que tem sacrifício de idolatria, que tem prostituição.
Mas hoje, com a vinda do Senhor Jesus, você tem livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio, direito de escolha, de você escolher o que você quer ficar vendo na televisão, o que você não quer ficar vendo, o caminho que você quer seguir ou não. Você tem direito à escolha. Jesus te dá liberdade. Se você escolher certo, você vai glorificar Deus. Se você escolher errado, você vai pagar pela sua escolha. Então sabemos que há lugar que há idolatria e prostituição. Qual o lugar de prostituição? Eu falei motel, bordel. Então o que acontece? Existem esses lugares de idolatria, mas hoje você que escolhe. Você escolhe. E Balaão ensinava Balaque a colocar diante do povo de Deus o tropeço. Hoje, com a vinda de Jesus, ainda que, eu estou falando lá do Velho Testamento, de Balaão, ainda que alguém coloque tropeço diante de você, quando você tem Jesus, você desvia do tropeço e segue o seu caminho. E segue o seu caminho fiel, e segue o caminho ali perseverando. Então não tem dessa mais de que alguém colocou uma situação diante de você e a sua vida vai acabar e você vai ser derrotado. Não. Colocou alguma coisa, você tem livre-arbítrio de escolher. Escolher o que? Confiar no Senhor. Escolher o que? Perseverar no Senhor. Escolher o que? Ainda que for um trono de Satanás, você permanecer no Senhor como filho amado. Desviando da prostituição, da idolatria, dos erros. E diz mais assim: assim tens também o que? Segue a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrependei-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles, batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido, dar-lhe-ei e uma pedra branca, e na pedra o nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que a recebe. Então, você vai receber a recompensa. Permaneça fiel. Permaneça fiel. Você foi chamado para abençoar. Você foi chamado para ser seguidor de Cristo, para que através de você as almas sejam salvas. Não faça que nem Balaão, que ensinava os inimigos ali a como impedir as pessoas de estar vencendo. Amor, graça e paz. Guarde essa palavra no seu coração. A graça é um favor imerecido de Deus para as nossas vidas.